Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje no segundo dia na série Fraquezas que me encorajam a continuar, a prosseguir. Às vezes nós nos perguntamos como aquela pessoa consegue prosseguir diante daquelas circunstâncias. Só tem uma explicação: Deus sustentando aquela pessoa naquela situação. Fique conosco nos próximos minutos sobre esta reflexão. O apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor da igreja, mas depois ele se entrega a Jesus Cristo, tem um encontro com Jesus e o Senhor fala que ele é um vaso escolhido. E este mesmo Paulo tem algo na vida dele do qual ele não consegue resolver. Ora por 3 vezes a Deus sobre esta situação e Deus diz que a graça dele basta na vida de Paulo. Então, o que Deus diz para nós? Que a graça do Pai, a graça do nosso Criador, o nosso Deus, basta na nossa vida. E que graça é esta? O perdão para cada uma de nós, se nos entregarmos a Jesus Cristo, como Paulo fez, se entregando a Jesus Cristo no encontro que ele teve, que está descrito no livro de Atos, capítulo 9. E quando eu tenho esse encontro com Jesus Cristo e me entrego a este perdão, a esta salvação, onde fico livre da condenação eterna, porque agora eu digo: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, eu confesso essa verdade na minha vida. Então, essa graça do Pai, este perdão, este presente de Deus, ele basta na minha vida. E foi essa resposta que Deus deu a Paulo e também dá a mim e a você hoje. E você pode estar pensando neste momento agora: porque você não sabe o que eu passo. De fato, eu não sei o que você tem passado ou o que você já passou. Mas o que eu sei é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela edifica a nossa vida. O Senhor diz que a nossa fé é aumentada quando ouvimos, e ouvimos a palavra de Deus, como está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu mergulho nessa verdade, creio que você também faça isso. Então, a nossa fé é aumentada. E se a minha fé é aumentada, eu sei que o que está escrito aqui é uma verdade. E o Senhor diz que Ele não dá a ninguém além daquilo que Ele pode suportar. Então, se você vive uma situação hoje, da qual eu realmente não conheço a sua situação, mas eu sei que você pode passar por ela, eu sei que você será sustentada, porque a palavra de Deus me garante isso, que o que você passa hoje é porque o Senhor te sustenta nesta situação. A situação que eu passo, que eu já passei, ou que eu passo e que um dia vou passar, são situações das quais o Senhor também tem passado comigo. E este apóstolo Paulo, que tinha esse espinho na carne, como o próprio Paulo classifica a situação da qual ele vivia, que era esse espinho na carne, ele escreve uma primeira carta ao povo que estava em Corinto, que é a primeira carta aos Coríntios, no versículo 10, que ele diz que nós não devemos tentar a Deus como alguns dos israelitas, ou seja, o povo que é descrito no Antigo Testamento, fizeram. Quando o Senhor deu a eles todo o escape, enquanto eles atravessavam o deserto, eles tentaram Deus, dizendo que aquilo não era suficiente para eles, que a forma como Deus tratou com eles era uma forma errada, uma forma que não era digna de adoração. Tanto que tem várias passagens na Bíblia que relatam a murmuração deste povo contra o líder, que era Moisés, e também contra o próprio Deus. E Paulo, então, descreve algumas dessas passagens neste capítulo, fazendo-nos refletir que nós não podemos murmurar, ou seja, reclamar, duvidando do poder de Deus ou duvidando do sustento e da forma como Ele tem nos sustentado e cuidado de nós, mesmo em situações que realmente nos trazem tristezas. Porque a tristeza, o choro, o sentimento, ele existe em nós. Somos criação de Deus com corpo, alma e espírito, o Espírito Santo de Deus. E a nossa alma, e às vezes até o nosso corpo, sente as dores de situações que passamos.
Mas o Senhor diz que Ele vem com o Espírito Santo dele e nos sustenta nessas situações. Paulo exorta o povo que estava em Corinto, no versículo 10 deste capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, dizendo assim: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Então, quando nós murmuramos, reclamamos e dizendo que Deus não está conosco na nossa situação, aí sim, perecemos nessa situação. Por quê? Porque a nossa fé é diminuída e, consequentemente, a nossa esperança de que há um Deus onde a graça dele nos basta, ela passa a ser insignificante, ausente dos nossos pensamentos e das nossas ações. Quando, na verdade, o Senhor diz que a graça dele nos basta. E se o Senhor falou através da palavra dele, é uma verdade, é algo que realmente nós podemos ser sustentadas pela graça do nosso Deus. E Paulo continua a falar aqui no versículo 11 que tudo isso ele serve como um aviso para nós, como algo que devemos prestar atenção e inserir essa verdade no nosso coração, para que a nossa alma ela vá bem. Por quê? Porque nos enchemos do Espírito Santo quanto à verdade do Senhor. E ele diz assim: "Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso", ou seja, para o nosso entendimento. E no versículo 12 diz assim: "Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia", ou seja, dentro do contexto de reflexão que nós estamos nesses dias. Se eu estou dentro de uma situação, essa situação tem sucumbido o meu coração, eu preciso tomar cuidado para que eu não caia na tentação da murmuração, para que eu não caia na tentação da reação negativa e até de destruição por causa da situação que eu vivo, para que eu não caia na tentação de diminuir a fé em Deus, porque eu começo a negar a importância e a verdade que Ele é na minha vida. E se eu cair na tentação desses sentimentos, eu posso ir para um caminho de destruição, em reações de depressão, de vingança, de separações, dissensões, de contendas e entre outras questões que me afastam do Senhor. Quando nós percebemos estes sentimentos em nós, nós precisamos buscar ajuda de Deus. E Deus pode enviar, inclusive, uma pessoa para te ajudar. Um médico, dependendo da situação, um líder, uma pessoa. Ele pode te enviar para te ajudar, com o objetivo de você sair da situação de sentimentos. Porque, às vezes, a situação vai continuar. Mas como eu convivo com essa situação? Esta é a questão. Quando o Senhor diz que a graça dele nos basta, nós conseguimos viver no meio de uma situação que poderiam nos destruir, mas nós vamos pensar de forma diferente. A situação existe e eu não serei destruída por causa dessa situação. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive em mim e que a graça do Senhor, ela basta na minha vida. E o Senhor é tão amoroso, tão misericordioso com a nossa vida, que ele diz aqui no versículo 13, através da vida de Paulo: "Não veio sobre vós tentação senão humana." O sentimento que você tem cultivado em teu coração, ele é proveniente de uma situação. Mas Deus, ele quer fazer com que você cultive em seu coração um sentimento que vem do Espírito Santo. E esse sentimento que vem do Espírito Santo são sentimentos de paz, de alegria, de longanimidade. Muitas vezes até sobe uma ira no nosso coração, mas o Senhor diz que nós não podemos nos deitar, ou seja, terminar o dia com essa ira no nosso coração. Nós precisamos que este sentimento seja retirado. Como? Orando ao Pai, pedindo socorro a Ele e dizendo: "Senhor, me sustenta nessa angústia, me sustenta nessa tristeza, me sustenta nesse choro de luto, de preocupações, de destruição, decepções, entre tantas situações que cada uma de nós já viveu ou vive ainda até hoje, ou que ainda pode viver." E ele continua aqui: "Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar." O Senhor vem com escape. O Senhor vem com algo para nos sustentar. A palavra de uma pessoa, o abraço de alguém,
No momento de oração, onde você consegue sentir uma paz, nem consegue explicar do sentimento do qual tem te envolvido. Por quê? Porque é o próprio Deus te envolvendo, te abraçando, te amando, para que você seja sustentada nessa situação. Este povo, o povo de Deus, os israelitas, como descrito aqui no livro de 1 Coríntios, mais uma história completa, detalhada no livro de Êxodo, o Senhor deu o escape a eles. De dia tinha uma nuvem que os protegiam. De noite, colunas de fogo que também os protegiam e os direcionavam. Na caminhada, os sapatos não desgastaram, as roupas não desgastaram. No momento de sede, tinham água. No momento de fome, o Senhor enviou o alimento. Então, o escape para este povo teve. Mas muitos, se não a maioria, caíram na tentação de um sentimento, dizendo que a provisão de Deus era muito pequena diante da situação da qual eles viviam. Mas nada do que vem de Deus é pequeno ou insignificante. Na situação que você vive, você precisa perceber os cuidados de Deus nos detalhes, concedendo a você o escape para que você não caia na tentação de sentimentos que te levarão à destruição. E a destruição proveniente dos seus sentimentos pode ser uma destruição muito maior do que a própria situação, circunstâncias que você vive hoje. Por isso, tome cuidado com os seus sentimentos. O que você vive, talvez eu não saiba, mas o que eu sei é que você serve um Deus poderoso, real, verdadeiro, que te ama e que te dá o escape para que você não caia na tentação de sentimentos que podem estar em seu coração, porque a sua situação ela é importante para você, ela é real para você, mas o seu Deus também é. Por isso, se entregue a Ele e fale: meu Pai, conceda-me o escape, porque eu estou a ponto de cair na tentação de sentimentos que podem me destruir. Seja verdadeira com Deus, porque Ele é fiel a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Versículo do dia, que está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10. No versículo 10 diz assim: e não murmureis como também alguns deles murmuraram. Versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação darás também o escape, para que possais suportar.